Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, meus amigos do canal Sertão Gerais. Tudo bem com vocês? Com certeza. Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Nesse programa de hoje nós vamos mostrar a vocês uma pessoa que é realmente um verdadeiro manancial de arte, sabedoria, conhecimento acerca do sertão. Tá bom? Aguardem aí que vocês vão conhecer uma pessoa que realmente vale a pena ser conhecida. Vamos lá! Pois é, meus amigos, minhas amigas, como eu disse anteriormente, vocês hoje terão o privilégio de conhecer uma pessoa humana realmente digna de ser chamado de humano. Uma pessoa sábia, humilde, que realmente conhece e vivencia o nosso sertão. Trata-se do meu amigo Célio Lima Neto, guia turístico, artista, tocador e produtor de rabecas, pífanos, ou gaita, como alguns chamam em alguns lugares. Enfim, uma pessoa, como eu disse na introdução do programa, que realmente vale a pena conhecer. Mas, sem mais delongas, vamos deixar o Célio se apresentar e mostrar pra gente como é um verdadeiro sertanejo. Meu nome é Célio Lima Neto, eu sou de Januária. Trabalho hoje no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu como condutor ambiental e desde antes do parque abrir eu trabalhava também nessa função no município de Januária e dentro de um território que é o mosaico de unidade de conservação Grande Sertão Veredas. Antes de trabalhar como guia, eu também fui técnico ambiental, também sou formado em História e trabalhei como professor. E um dia eu decidi dedicar minha vida à condução ambiental e ao trabalho com a natureza e com pessoas. E aí eu me dediquei também, comecei a trabalhar em Januária, em algumas comunidades tradicionais e com atividades de aventura. No caso era escalado, rapel, tirolesa e outras atividades, até que o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu ele abriu as portas em 2015. Daí eu me transferi para a comunidade do Fabião, hoje eu sou morador da comunidade do Fabião, que é o portal de entrada do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, e trabalho no parque desde então, como mais uma das funções que eu exerço. Então hoje eu trabalho exclusivamente como guia, como condutor ambiental local aqui na região, dentro desse território do Mosaico Grande Sertão Veredas e mais especificamente no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Além do trabalho com o parque, eu tenho outro trabalho que eu realizo há 6 anos junto com uma outra equipe, né, que é o Caminho do Sertão, que é uma caminhada ecoliterária, que a gente utiliza a caminhada como uma ferramenta para a gente poder trocar ideias sobre cultura, sobre a região, e tudo isso pautado na obra de Guimarães Rosa. É um trajeto que simula uma rota de travessia dos jagunços no livro Grande Sertão Veredas. No Caminho do Sertão, que é uma caminhada bem diferente do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, é uma caminhada de 214 quilômetros dentro das veredas, simulando essa rota de jagunços. Lá a gente tem contato com todo o Brasil, são pessoas do Brasil inteiro que vêm para fazer a caminhada, geralmente com um viés já politizado e sociológico, bem voltado para a região, bem voltado para a obra do Guimarães Rosa, e rola muita cultura, muita troca de ideias. E nesse caminho eu tive a oportunidade de conhecer algumas coisas que me encantaram um pouco. Eu sempre tive um vínculo com a música sempre me atraiu desde criança. Desde que eu já tive violões, mas nunca toquei com muito tesão esse instrumento, até o momento que no Caminho do Sertão eu tive acesso aos pífanos, que são flautinhas caboclas, que a gente mesmo pode fazer, uma coisa muito simples e muito fantástica, assim. Aquilo me atraiu, eu comecei a brincar com aquilo, a tocar, a fazer. Numa outra edição do Caminho eu conheci as rabecas, que é um outro instrumento também muito ligado à cultura popular brasileira. Me atraí pelas rabecas. E desde julho desse ano eu toco, aliás, eu estou aprendendo a tocar, né? Mas já toco alguma coisa, brincando, e faço rabecas. Então, nesse tempo para cá, eu tive que aprender a lidar com a música, a lidar com a sonoridade das madeiras, a saber qual é a madeira melhor para resistência,
para sonoridade, por leveza. E desse estudo todo surgiu algumas rabecas. Bom, além da função de condutor ambiental aqui no parque e na região, como eu tinha dito antes, eu também trabalho com a confecção de rabecas e instrumentos musicais próprios da cultura popular brasileira. Esse trabalho ele começou há uns 4 anos atrás, quando eu conheci o pífano. O pífano é essa flautinha, uma flauta de bambu que qualquer pessoa pode fazer, você pode fazer com cano PVC também. E essa acessibilidade ao instrumento foi o que me encantou. É um instrumento caboclo, muito fácil de ser feito, com material que a gente acha em qualquer lugar. E desde então, desde quando eu vi isso pela primeira vez no Caminho do Sertão, quando eu conheci um mestre, né, que é o Raul dos Pífanos, e ele me apresentou esse instrumento, eu acabei me apaixonando e comecei a investir nisso, no estudo do material, no estudo da confecção. O pífano, assim como a rabeca, é uma coisa que é um instrumento que te puxa para o movimento cultural, porque você tende a querer conhecer os mestres, os tocadores, as pessoas que fazem, e eles me levaram por esse caminho na minha região, aperfeiçoou meu conhecimento cultural da região em relação aos mestres e aos tocadores. São 2 instrumentos assim que são muito vinculados à cultura popular mesmo, ele representa mesmo a cultura musical brasileira, na medida que eles eram utilizados em roças, em comunidades tradicionais, dentro de festejos religiosos. Na nossa região, o principal festejo religioso que utiliza o pífano ou a rabeca são as folias de reis, que são realizadas todos os anos, entre o final de dezembro e começo de janeiro. E a gente tem percebido muito, a partir do momento que comecei a estudar esses instrumentos, eu comecei a perceber que era uma cultura que estava morrendo. Você conversa com as pessoas mais antigas, eles sempre têm lembranças de festejos onde você via o pífano em ação, que eles chamam de gaita, aliás, e eles viam também muito a rabeca em ação. E é uma coisa que não acontece mais. A rabeca, como na música tradicional brasileira, ela foi sendo substituída aos poucos pela sanfona, né, que é um instrumento também fantástico, mas de origem europeia, né? E o pífano é um instrumento que tem um som muito agradável. Você consegue puxar levadas de forró e outras músicas, todo tipo de música, assim. No Brasil ele é muito levado pro forró mesmo, pro forró pé de serra, pro forró nordestino. Ele tem uma puxada nordestina, que é muito frequente aqui no norte de Minas. A gente é mineiro, mas a gente tem um sangue nordestino forte. E ele faz um som mais ou menos assim. A rabeca já é um outro instrumento também voltado para a cultura popular. Ela é um instrumento que antecede ao violino. Provavelmente chegou no Brasil com as caravelas ainda. Ele é um instrumento de origem muito mais árabe do que europeia. A gente tem que lembrar que na época da invasão do Brasil, Portugal e Espanha eram dominados pela cultura árabe. E esse instrumento ele originou da cultura árabe, onde eles têm muitos instrumentos de cordas flexionadas, e o brasileiro adaptou ele para a versão tupiniquim, a nossa versão. Posteriormente o violino surgiu na Europa, tem uma diferença muito grande entre rabecas e violinos. Os violinos ele tem um padrão, tanto faz você comprar um violino numa loja em Januário, no norte de Minas, ou numa loja na Alemanha. O violino é sempre fabricado com a mesma madeira, com a mesma espessura, com as mesmas dimensões e produz o mesmo som. Já a rabeca, ela é um instrumento próprio de cada artesão, de cada luthier fabricante de rabeca. Ele utiliza madeiras nativas e instrumentos que você tem à mão. Então você tem rabecas que são feitas com lixadeiras, outras que são feitas com goivas, com grosnas, com lixas, e utilizando geralmente as madeiras que você tem na sua região. As rabecas que eu comecei a produzir, elas utilizam madeiras como cedro no braço, aroeira para as cavelhas
o espelho. Utilizo o pinho, que é uma madeira muito comum no Brasil, usada na construção civil, mas tem uma sonoridade muito boa. E utilizo o genipapo para fazer essas peças que são as ilhagas. E ainda utilizo uma outra peça que tem uma refração sonora muito boa, que é a emburana de cheiro. São todas árvores daqui da minha própria região, que eu coleto pedaços na mata. Ali eu dou uma aliada no trabalho de condutor ambiental, que me proporciona estar no mato o tempo inteiro, e com isso eu consigo estar perto dos espécimes que eu procuro. Eu procuro sempre pegar madeiras que já estão mortas há muito tempo e que estão secando naturalmente na mata, então já passou por um processo de secagem natural, e isso produz um som que é incrível. Também muito voltada para o forró. A rabeca ela é tocada com um arco. Então você tem um arco, que geralmente utiliza crina de cavalo, e mais recentemente passou a ser utilizada fios de nylon. Esse material é friccionado às cordas da rabeca e acaba produzindo um som. E você tem possibilidades diversas de tocar instrumentalmente qualquer tipo de música. É muito voltada para o forró e para as puxadas de toada nordestina, né? Produz um som muito característico, que para mim me lembra muito isso. E ela soa mais ou menos assim. E a rabeca, eu conheci ela há uns 3 ou 4 anos atrás, no Caminho do Sertão. Conheci ela pessoalmente. Namorei essa rabequinha aqui durante uns 3 anos. Essa rabeca foi minha primeira rabeca. Eu comprei na mão do seu Sebastião, na comunidade de Ribeirão de Areia, que é um mestre folião e que produz rabeca há muito tempo e tem uma rabeca de extrema qualidade. Essa rabeca aqui, ele utilizou como material o cedro e a emburana de cheiro, que são dois materiais, 2 árvores que dão em abundância na região dele. A partir do momento que eu comprei essa rabeca e comecei a me interessar por tocar, a rabeca foi me levando para um mundo cultural que eu nem conhecia. Ela me forçou a procurar os mestres da minha região. E procurando esses mestres, eu descobri que a gente tem hoje muito poucos mestres, tocadores ou fabricantes de rabeca. Eu já consegui visitar 4 desses mestres. Todos eles estão com idade já avançada e a cultura da rabeca realmente está morrendo na região. E daí então eu resolvi produzir rabecas também. E de julho para cá, é muito pouco tempo ainda, estou começando, mas já produzi uma série de rabecas. Já estou começando a entregar para uma galera, então tem uma galera que tem muito interessada nesse instrumento e uma galera nova que pode estar renovando essa cultura aqui no norte de Minas.
Pois é, pessoal. Como vocês viram, o Célio realmente é uma pessoa de múltiplas tendências artísticas, né, que nos deu uma verdadeira aula de como conciliar a sua arte com o apreciar da natureza, sem que uma não prejudique a outra, muitíssimo pelo contrário, né? Somando-se essas duas questões, essas duas partes, nós temos essa extrema beleza que vocês puderam apreciar hoje. Os meus sinceros agradecimentos ao Célio Lima Neto por nos ter recebido lá no Fabião. Os nossos agradecimentos ao professor William Carvalho, que fez as imagens para nós, porque não pudemos estar lá pessoalmente no dia. E ao Thales, lá de Montes Claros, que também auxiliou na geração dessas imagens, na gravação dessas imagens. Tá bom? Quem quiser conhecer o Célio Lima Neto, tê-lo como condutor ambiental, ouvir os seus casos, suas histórias e muito mais, é só se dirigir ao Fabião, distrito de Januária, norte das Minas Gerais, Brasil. Um grande abraço, pessoal, tudo de bom para vocês, tá bom? E até um próximo programa. Valeu, moçada!